Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Normalmente lá no Ocidente, na Ásia, normalmente as pessoas têm aquela consciência que nós aqui em África somos tão pobres, não é? Então normalmente as pessoas carregam essa má imagem da África. Então nós aqui trazer aqui um trabalho que visa mostrar alguns lugares da África que nós normalmente não somos tão pobres, não é? Então nós decidimos criar um projeto para trazer alguma, explorar, tentar uma forma de explorar o nosso continente africano, concretamente aqui em Moçambique. Explorar aquilo que é a nossa cultura, explorar aquilo que é a nossa cultura de uma certa forma para tirar essa mentalidade que nós aqui em África não somos tão pouco pobre através de um trabalho de exploração cultural que nós vamos fazer ao longo do nosso trabalho. Hoje vamos explorar uma das praias que estão localizadas concretamente no bairro da Mafolá. Isso de uma certa forma vai trazer uma experiência para as pessoas que nós aqui em África, além da pobreza que as pessoas normalmente dizem, temos um lado positivo que é a nossa cultura, que são as diversas culturas que nós temos aqui em África, concretamente aqui em Moçambique. Isso também de uma certa forma pode atrair turistas que podem interessar-se em vir investir no nosso país na área turística. Então, bora lá. Não sem mais delongas, vamos começar aqui a trazer uma pequena exploração para simplesmente mostrar às pessoas o que realmente temos aqui. Temos aqui muita coisa, temos aqui os recursos marinhos, temos aqui várias atividades que as pessoas também vêm desenvolver aqui concretamente a pesca, não é? Nesse lugar também desenvolve-se a questão da pesca para a sustentabilidade de algumas famílias que vêm exercer essa atividade nesse local. Então nós vamos tentar fazer uma pequena exploração, simplesmente para matar aquela curiosidade de vocês que estão nos vendo deste lado. Ali no fundo temos aquela imagem, concretamente ali é conhecido como Povo da Matola. É ele onde não é descarga dos produtos que vêm de fora. Então quando normalmente os produtos vêm de fora, aquele é o porto onde normalmente faz a descarga dos produtos. Tem um navio que normalmente encontra-se naquele lugar onde vem normalmente, onde acontecem as exportações. Ali no fundo, como podemos ver ali no fundo, temos aquelas pedras entrelaçadas uma em cima da outra, que normalmente ainda algumas pessoas têm ido para ali para ter uma visão geral sobre essa praia, não é? Em vários cantos. Então, a partir daquele ponto de vista, as pessoas já têm uma exploração. Tem uma exploração em termos horizontais de todos os casos dessa praia. E daquele outro ponto que eu vou mostrar, temos ali aquele canal que vai ligar até o rio, concretamente que é conhecido o rio Matola. E como vocês podem ver, temos normalmente essa parte, vocês podem constatar que aqui é uma erosão que está a acontecer. Isso acontece porque, dada uma certa altura em que as águas normalmente vêm desaguar desse lado de cá, e dada uma certa pressão em que as águas normalmente têm se manifestado, isso de uma certa forma acaba criando uma erosão, degradando esta parte, como vocês podem ver. Vou mostrar um bocado para vocês verem normalmente do que eu estou a falar. Acaba trazendo essa estrutura que normalmente vem sendo uma erosão. Mas essa parte normalmente, como podemos ver também, podemos ver uma estrutura de resistência. Normalmente as águas não têm causado muita erosão, só que às vezes tem dias que normalmente as águas vêm com muita força, com muita intensidade. Então as pedras, as areias aqui, às vezes acabam não resistindo. E é por isso que vamos ter essas características que vocês podem notar. Normalmente, como esse lugar não tem uma característica de uma praia normal, nós vamos ver aqui no fundo, temos aquela característica que normalmente quando as águas vão desaguar para o fundo, isso normalmente acaba criando aquela estrutura que nós estamos a ver de lama. E temos desse lado de cá essas plantas verdes, como vocês podem ver, não é? Normalmente, além de ser uma característica normal de qualquer rio, não é? Essa composição dessas plantas verdes, isso normalmente vai trazer uma estética mais bonita sobre aquilo que é. Isso simplesmente vai trazer mais uma estética, vai trazer mais um embelezamento da praia, isso vai dar mais aquela atração da paisagem. Como vocês podem ver, temos diversas plantas, e para quem não sabe, normalmente essas plantas aqui servem para proteger, dar uma barreira àquilo que é a intensidade da água. Normalmente quando a água há muita pressão, vai desenvolvendo para outra parte, onde normalmente podemos encontrar habitações, outras coisas. Normalmente essas plantas têm a função de reduzir aquilo que é a pressão das águas. Então normalmente nós vamos ver que há muitas características dessas plantas verdes desse lado. Nós temos aqui várias características. Temos aqui desse lado, do outro lado lá, que eu vou mostrar, que eu vou explorar um pouco a característica dessas plantas. No meio dessas plantas onde normalmente residem mais, no meio dessas plantas também é aqui onde residem mais esses animais marinhos, normalmente por causa da proteção que eles já encontram nesse mesmo lugar. Daquele outro lado de lá são poucos que residem lá por causa de zoas e tal, então eles acabam se refugiando nesse lugar e acabam habitando nesse lugar. Como podemos observar, temos muitas delas aqui. Como é comum encontrar todo lugar aquilo que é a questão da poluição, nesse lugar também é um dos lugares onde nós vamos encontrar aquilo que é a poluição
a marinha. Normalmente isso aqui não é um caso comum, é um caso que normalmente temos visto em todos os lugares, seja na praia, ou qualquer sítio onde nós temos observar esse tipo de característica ou este tipo de abuso ambiental. Nesta praia normalmente também nós podemos verificar algumas características desta poluição, desses resíduos que nós podemos observar aqui. Também nós vamos encontrar aqui essas areias brancas, muito branquinhas, muito limpinhas, normalmente vão dar aquela estética, aquela beleza, não é, estrutural dessa praia, não é? Como isso é um caso natural em todas. Isso é um caso natural que normalmente nós vamos ficar em qualquer praia onde nós somos, também nesse rio, não é? Nós vamos encontrar essa estética dessa areia branquinha, muito limpinha, não é? Isso normalmente vai atrair. Isso normalmente vai dar isso normalmente vai trazer aquilo uma estética mais bonita para esse lugar, além de outros lugares que nós acabamos de explorar. Temos esse lugar, temos essas pedrinhas normalmente que as pessoas frequentam nesta praia, vêm sentar. Então normalmente as pessoas acabam encontrando um conforto em todos os aspectos, né? Essa praia, a questão da visão, a questão mesmo do sítio em si, a questão da composição da própria praia, a questão da estrutura. É uma zona muito nice, não é? Então, pessoal, esse vídeo normalmente vai tirar algumas curiosidades sobre alguns fatos. Nós ouvimos falar sobre a pobreza de Moçambique, sobre a pobreza da África. Então, normalmente, vídeos como esse vão despertar a consciência das pessoas, não é? O Ocidente, vão despertar a consciência dos ocidentais, dos europeus, dos asiáticos, dos americanos. Nós aqui, além da pobreza que normalmente as pessoas falam, notam, não é? A pobreza que normalmente as pessoas mostram para lá fora, temos também lugares em que, de uma certa forma, vamos agregar algum valor aqui em África, não é? Como acabamos de ver, como eu disse, nós vamos explorar, a partir de já vamos começar a explorar normalmente para mostrar aquilo que é a nossa cultura em termos de tudo, em termos alimentícios, em termos de praias, em termos de alguns lugares também, em termos de cultura, muita coisa para explorar. Normalmente para tirar aquela consciência que nós aqui em Moçambique somos tão pobres assim. Isso vai trazer uma consciência que normalmente, além de estarmos a ver numa pobreza, que é um fato aqui em África, concretamente no nosso país, também temos alguns lugares para explorar. De uma certa forma isso também pode atrair alguns turistas para aqui no nosso país. Isso de uma certa forma vai nos agregar um certo valor naquilo que é a nossa economia. Então é um prazer fazer esse tipo de trabalho, não é? É um prazer fazer esse trabalho. Mas antes desse vídeo não acabar, eu só quero te dizer uma coisa, que se inscreva e deixa o teu like, ok? Eu vou agradecer muito por isso. Até mais logo.